repente eu me olho no espelho, recentemente até postei uma fotinho lá sem camisa, eu falo: "Porra, cara, ainda tô bom, ainda tenho", sabe. Acho que dá. Acho que dá, mas não é sobre isso, cara. Não sei, talvez pela facilidade que eu tenho que me comunicar com eles, talvez por um lado que as pessoas nunca imaginaram ver de mim, um lado resenha, um lado que foge um pouco desse lado mais sério. Eu, por muitos anos, me dediquei integralmente ao esporte, não existia internet, não existia internet, mas não a internet não era algo tão, decisivo, tão primordial na vida de um atleta. Hoje a gente percebe que o atleta precisa ter a sua rede, seu canal do YouTube, seu Instagram, né, o atleta, acima de tudo, é um influenciador, eh, mas eu percebo que eu me eu me deparei com essa necessidade muito mais ao final da minha carreira. Eu costumo dizer que muitos dos atletas que se inspiraram em mim no início da carreira, assistindo Like a Machine, acompanhando, meus conteúdos, seja um DVD ou mesmo as minhas competições, de alguma forma podem se inspirar em mim depois num outro momento da vida, porque eu estou vivendo um momento, um pouco inédito, aquilo que muitos outros atletas já passaram, mas que na verdade os atletas que viveram, assim como eu, anos competindo, se dedicando ao Mister Olímpia, ainda não se depararam com o que eu estou passando. Talvez eu fui tanto o pioneiro, o desbravador naquele início de Mister Olímpia, onde nós tivemos ali pouquíssimos brasileiros que tiveram a chance de competir e representar o Brasil no Mister Olímpia, e agora eu estou tendo a chance de ser um desbravador do pós-carreira, né. E cara, Semanalmente. existe uma e eu percebo que assim como eu, vão existir outras pessoas que inevitavelmente vão ter que passar por isso, e vão ter que descobrir e viver esse novo momento. É um momento de descoberta, é um momento de cara, é um momento muito difícil, a gente não se prepara para isso, sabe. O meu último Olimpia em 2022, eu fiquei muito mal, mas não pelo resultado em si, foi o pior resultado da minha carreira, mas eu estava me deparando com um sentimento de: "Não consigo mais fazer isso, cara, isso é ruim", sabe. Só que faz parte, pô, faz parte da vida do atleta. Eu estava vendo ali a moça Meg comigo na capa ali, e é isso, cara, as coisas vão pô, essa revista é muito legal. Me dá uma nostalgia ver essas revistas. É isso, cara. Eu sei que esse Eduardo aqui, ele foi responsável por esse Eduardo aqui. Eu agradeço muito a esse Eduardo aqui por não ter desistido, por ter se dedicado uma vida inteira, e não pelo aquilo que ele fez, mas por muito que ele deixou de fazer, por muito que ele abdicou para eu poder estar sentado aqui hoje. Então esse Eduardo aqui, ele só existiu por causa desse cara aqui, ó. Então, o sentimento que eu tenho, cara, é de gratidão, de poder ter sido protagonista da minha própria vida, ter traçado o meu caminho da forma com que eu gostaria, sofrendo as consequências da minha escolha, sem medo, sabe. Eu dizia para o meu pai que eu estava preparado para viver as consequências das minhas escolhas, e para isso eu tinha plena convicção de que só eu poderia ser o protagonista da minha própria vida. Eu sei que quando a gente é novo, os pais querem melhor pra gente, mas nem sempre aquilo que é melhor pra gente, na visão dos nossos pais, é aquilo que a gente deseja pra nossa vida, sabe. Então eu tenho muita noção do que eu preciso fazer agora, e sabendo que isso aqui, cara, é uma fase da minha vida, mas que ela não acabou, sabe. Assim como as competições, assim como tudo na vida, a gente vai reinventando, evoluindo, modificando. Hoje eu sou um Eduardo pai de família, empresário, produtor de conteúdo, quem diria. Mas ao mesmo tempo, cara, eu preciso, como eu te disse no início, devolver para o mundo, devolver para o esporte aquilo que eu usufruir dele, porque hoje o que eu tenho, tudo que eu tenho veio do fisiculturismo. E como que eu posso fazer isso, cara? Eu posso fazer isso com tudo aquilo que eu tenho à minha disposição. Hoje eu tenho isso aqui, a Max Titanium, que me dá toda a infraestrutura, que me possibilita fazer as coisas. Eu tenho isso aqui, um celular, eu tenho rede, eu tenho tudo, cara, eu tenho tudo ao meu dispor. Eu só preciso ter a noção de que eu preciso, utilizar da minha autoridade, utilizar do legado, não simplesmente viver sobre ele, sabe. Muita gente acaba achando que o que conquistou, o que a gente fez da vida é o suficiente para permanecer ali. Agora eu vou sentar em cima desse cara aqui e vou viver dele. Não, cara, Os títulos do passado, né. existem muitas coisas que eu posso fazer. Por isso, cara, que nos vídeos que eu estou fazendo com os mais jovens e tal, eu não falo sobre mim. Eu passo as experiências que eu vivi, mas não é sobre mim, é sobre algo muito maior.
sabe? Eu acho que a partir do momento que eu entendi que eu precisava parar de olhar para esse caminho, que esse caminho não existe mais, que eu preciso agora olhar para uma nova direção, eu parei de perder tempo e mais rápido eu consegui me reconstruir. É óbvio se perguntar: "Edu, mas tu não tem vontade ainda de competir, quem sabe o Mister Olympia Master?" Eu falo: "Cara, é óbvio que eu tenho isso, eu passo na minha cabeça o tempo todo, eu chego pra competir, eu chego pra treinar, de repente eu me olho no espelho", recentemente até postei uma fotinho lá sem camisa, eu falo: "Porra, cara, ainda tô bom, ainda tenho", sabe. Acho que dá. Acho que dá, mas não é sobre isso, cara, é sobre, entender o mais rápido possível em que as coisas mudam e que existem outras pessoas que vão viver esse mesmo processo e que eu posso ser muito útil na vida das pessoas. E quando eu entendi que não era sobre mim, que não era sobre esse cara, que era sobre o que eu ainda poderia fazer, eu parei de olhar para trás e percebi que existe um caminho muito grande ainda para frente e que não é o fim. Pelo contrário, é só um recomeço de muito ainda que eu posso fazer. Então, quando eu entendi isso e eu comecei a perceber que eu precisava fazer coisas que de fato me gerassem satisfação, me gerassem prazer, e eu fui encontrar isso logo no público jovem, cara, nos atletas mais jovens, talvez pela não sei, talvez pela facilidade que eu tenho que me comunicar com eles, talvez por um lado que as pessoas nunca imaginaram ver de mim, um lado resenha, um lado que foge um pouco desse lado mais sério, que eu Ué, então esse Eiro, a gente não conhecia o lado resenha, o lado bem-humorado, né? A gente conhece ele agora. isso. E aí, cara, eu percebi que eu tinha muito mais pra mostrar, cara. Eu acho que foi isso que me motivou. Eu percebi que as pessoas conheciam o Eduardo atleta, mas as pessoas estavam longe de conhecer o Eduardo na intimidade. Por isso, eu nunca fui um cara que levei pro coração alguns comentários assim, eh, alguns comentários na internet de hate, coisa assim, porque eu assim: "Cara, esse cara não me conhece de verdade", sabe. Eu sei que eu transmito um ar de seriedade num primeiro contato, eu sei que eu pareço ser um cara mais sério, eu sei de tudo isso. Porque o que eu mais escuto é justamente isso: "Achei que tu fosse completamente diferente". Eu assim: "Pode falar que tu achava que eu era um cuzão, pode falar". Mas pra mim é muito melhor ouvir isso do que o contrário. "Pô, eu gostava de ti, te achava um cara legal, agora que eu te conheço, eu te acho um cara maravilhoso", entendeu. Não, isso é ruim. Agora, por exemplo: "Pô, eu achava que tu era completamente diferente". Pô, bacana, cara. Eu ouvi um comentário que me deixou muito feliz, que foi assim, essa semana, era: "Cara, eu nunca imaginei que eu seria fã do Eduardo Corrêa". Cara, isso foi do caralho, porque eu olhei e falei assim: "Posso falar palavrão aqui?" Pode. Eu achei e falei assim: "Porra, cara, esse é um comentário de um cara que não gostava de mim, cara". Muito bom. Gostei, cara. Isso me traz convicção, me traz confiança no sentido de: "Porra, cara, eu acho que eu tô no caminho certo", sabe. Eu morei a vida toda em Floripa enquanto atleta, me mudei pra São Paulo e comecei a me dedicar a outro lado da minha carreira, e eu demorei, cara, um ano pra conseguir me encontrar. Eu fiquei muito perdido. Não que eu não tenho total certeza do mundo, mas eu fiquei muito perdido, muito ansioso, muito afoito em querer fazer acontecer, em querer que as coisas se definissem logo, e de repente eu tentava fazer uma coisa, não dava certo, fazia outra, não dava certo. E de repente, cara, quando eu fui me despreocupando disso tudo e fui colocando a minha essência, o meu amor e deixa as coisas acontecerem, faz da coisa como tu sempre fez. Eu nunca entrei no fisiculturismo por dinheiro, por fama, até porque isso não dava na minha época, nenhum dos dois. Você estava ciente de que seria por amor ao esporte. Completamente por apo Como imaginava chegar onde você chegou hoje, né, Edu? Cara, não imaginava, e também não imaginava ter o que eu tenho hoje, não imaginava viver da forma com que eu vivo hoje, porque eu não imaginava que o fisiculturismo pudesse me oferecer tudo isso, sabe. Então, cara, eu achei que quando eu parei de colocar uma obrigação, um peso em cima de mim, falei: "Cara, deixa eu viver isso aqui, deixa eu tentar fazer as coisas pelo simples fato de gostar de fazer sem ter alguma coisa em troca, sem querer, número, sem querer hype, sem querer deixa eu tentar botar um pouco do meu amor, da minha essência, que foi isso que me colocou aqui". E aí, cara, de repente fui encontrando os projetos, fui encontrando os atletas, fui me abrindo para o público, fui me soltando, fui me mostrando mais. Cara, como eu disse, é só o início, mas é um início que causa muito impacto, porque da mesma forma que eu acessei muitas pessoas enquanto atleta, eu estou conseguindo fazer isso agora como ser humano, como um produtor de conteúdo, como um influenciador mesmo, sabe? Pô, eu tô muito feliz, cara, tô muito feliz e que eu percebo que no nosso cenário hoje, cara, as pessoas estão valorizando muito essa autenticidade, tipo, o cara faz pelo simples fato de acreditar que aquilo realmente é algo bom, sabe. Eu acho que cada vez mais a palavra influenciador tá tomando eh, um peso, literal, assim, influenciador, o público tá ficando menos tolerante àquele cara que simplesmente fala porque tá recebendo para falar.
O lá está pra cima. Eu acho, cara, que as pessoas estão valorizando muito mais hoje a autenticidade, a verdade, né? Exato, a verdade. O cara, porra, esse cara me convence, porque ele fala a verdade, ele vive aquilo, sabe? Influencia positivamente, né? E eu comecei a tentar ser eu, sabe? Deixa eu tentar ser, porque é difícil ser a gente, né? Por que que a gente é difícil ser a gente na frente da câmera? Porque a gente tem muito medo do julgamento das pessoas, cara. A gente fica o tempo todo preocupado como que as pessoas vão aceitar a gente? Será que as pessoas vão me julgar? Talvez eu precise fazer um tipinho, talvez eu preciso ser um pouco mais. E aí, cara, quando eu entendi, quer saber, cara, eu sou assim, eu não preciso mudar, eu preciso me mostrar mais. A partir do momento que eu me expus mais à câmera, as pessoas começaram a entender que eu tinha um humor um pouco ácido, que eu gosto de uma tirada, que eu gosto de dar um tapa na cabeça de alguém, mas que eu também sou o cara amoroso, que eu sou o cara que gosta que é carinhoso, que é família, que é um bom marido, que é um bom amigo. Então, por exemplo, se fosse um tempo atrás ela ia ver meus vídeos com o Ricardo Lobo, eu ia ver, coitado, o cara tá humilhando o moleque. De repente a galera começa a me entender melhor e fala assim, porra, isso é amor, isso é carinho, então isso é cuidado. Então quanto mais eu comecei a expor meu lado, expor quem eu sou de verdade, mais as pessoas puderam ter a chance de compreender. E cara, pra mim tá sendo uma reinvenção. Não vou dizer que é fácil, é muito difícil porque eu me cobro muito assim como atleta. Era algo que eu aprendi a fazer, eu fazia muito bem. Enquanto atleta, eu fazia muito bem. Cara, eu entendo muito de fisiculturismo, mas eu não entendo nada disso aqui. E aí eu comecei a tentar levar da mesma forma com que eu levei o início da minha carreira. Cara, mas eu também não nasci sabendo de fisiculturismo e cheguei no Mister Olímpia. E então, como que eu fiz isso? Eu fiz isso sendo autêntico, sendo eu, colocando amor, colocando essência. E é o que eu tento fazer hoje no mesmo trabalho que eu faço, tentando colocar sinceridade, colocar eu dentro do processo, sabe? Então, cara, eu acho que é isso. Acho que eu consegui resumir bem um momento da minha vida. Tô feliz, assim, sabe? É muito bom ver esse seu depoimento, porque ele mostra que você realmente foi privilegiado em dar 2 starts em um movimento que pode ser seguido. Você ensinou muita gente a ser atleta, você ensinou muita gente o que é o bodybuilding, porque lá no começo você era pioneiro, e agora você está ensinando muita gente a se reinventar. Depois que te aposenta, depois de que para alguma coisa, depois que chega em um momento da vida e precisa tocar um novo rumo. Porque muitas pessoas ainda, quando chegam nessa decisão, nesse momento de tomar uma decisão importante, fica empacado com as coisas do passado e não consegue dar um passo adiante. Então você está tendo em vida essa grande oportunidade de mostrar isso para as pessoas com excelência e com transparência, sendo você mesmo, né, Edu? Assim, ó, eu ficava na dúvida como eu seria depois que eu não tivesse mais o objetivo competitivo, sabe? Eu ficava assim, ó, enquanto eu estava treinando, no momento enquanto atleta, treinando para o Mister Olímpia, eu ia lá fazer uma série assim, eu estava pensando assim, cara, quando eu não estiver mais me preparando, eu vou botar 3 placas só. Tipo, tava lá fazendo a remada com símbolo. Aí eu caí, onde eu parar de competir, eu vou botar só 3, porque 3 é mais fácil para fazer. Aí eu ia lá, comia a minha refeição, aí eu falava assim, nossa, cara, quando eu não tiver mais competindo, eu vou colocar mais uma gema, sabe assim? Eu ficava pensando como que seria a minha vida parando de competir. Se tirasse a competição do meu caminho, que as minhas ambições iriam diminuir, que eu ia ficar um cara mais flexível, que ia ser relaxar. Cara, a verdade é que quando eu parei de competir e comecei a viver esse lifestyle sem o objetivo sem ter uma data certa para ir competir, eu, eu percebi que eu estava sendo mais rigoroso do que nunca, cara. Porque eu percebi que aquilo fazia parte de mim e eu vi que eu precisava daquilo, que o desconforto fazia parte da minha vida, que eu me tornei, assim, amigo daquilo, sabe, cara. E aí isso foi uma coisa que eu acabei descobrindo, porque eu treino muito mais do que eu preciso, eu faço muito mais dieta do que eu deveria, e a minha luta é justamente para conseguir me tornar esse cara mais flexível, esse cara O mais. exemplo hoje foi eu perguntando de manhã se você poderia comer hambúrguer hoje, né? Você falou, Eu podia comer hambúrguer, só que eu tirei uma foto, eu tava fazendo o cardio, eu me obrigo a fazer pelo menos 5 sessões de cardio por semana, né, 5 vezes na semana. Cara, quem mandou fazer 5? Sei lá, cara, eu, sabe? E eu falei: "Ah, hoje eu vou pular o hambúrguer, cara", porque eu preciso manter uma frequência, eu preciso manter uma constância, porque é isso, cara, é o que eu passo pra galera. Como que eu consigo passar para o público a verdade se eu não pratico ela?
Como que eu consigo explicar para uma pessoa quais as reais dificuldades de seguir, de Sejam muito bem-vindos a um novo quadro aqui no meu canal Segredos de um Olímpia. Finalmente, de uma vez por todas, você vai aprender os segredos de desenvolver uma dorsal poderosa. Aqueles segredinhos que eu guardei para você, aqueles segredos que eu utilizei ao longo de todos os meus anos de carreira, eu vou passar aqui para vocês. Por que desenvolver uma dorsal? Um físico sem dorsal é um físico sem flow, é um físico sem harmonia, é um físico estreito. Se você parar para pensar, quando um alfaiate vai fazer um terno, ele faz justamente um terno no formato de V. A sua dorsal dá esse formato de V. É a sua dorsal, é a sua cintura escapular bem desenvolvida junto com o peitoral e ombro, mas isso vai ficar para o próximo episódio. É justamente a dorsal que vai te dar a harmonia, que vai gerar essa desproporção entre cintura escapular e cintura pélvica. Essa desproporção é positiva. É justamente a dorsal que dá o caimento para a roupa, é a dorsal que dá o caimento para o seu físico. Por isso que ela é tão importante. Então, mulheres e homens, quando você desenvolve uma dorsal, você está privilegiando o seu físico não só de frente, mas de espessura e de lado, espessura de lado e principalmente de costas. São os detalhes, porque quando a gente desenvolve a dorsal, ela não se desenvolve sozinha. Ela se desenvolve com um conjunto de grupos que incluem posterior de ombro, romboides, lombar. Então, é justamente isso que eu vou ensinar aqui para vocês. Então eu separei 5 dicas que vão te guiar nesse treino que está imperdível. Então acompanhe e preste atenção em cada uma delas. Primeira, posição dos cotovelos. Essa dica ela é muito importante e ela deve ser usada não só nas puxadas, mas também nas remadas. Então preste atenção na posição dos cotovelos. Você tem uma tendência a jogar os cotovelos dessa forma para trás. Então você vai, posicionar os cotovelos dessa forma aqui, trabalhando aqui, dessa forma, respeitando, não cedendo nunca os cotovelos para trás. Da mesma forma que o cotovelo é importante nas puxadas, nas remadas funciona da mesma forma. Quando você vai fazer uma remada, ou seja, uma extensão de ombro, o cotovelo vai guiar a direção. Então, se você jogar o cotovelo para fora, você está fazendo uma rotação interna. E isso não é interessante quando a gente fala de amplitude de extensão de ombro. Você quer fazer uma maior amplitude de extensão de ombro para contrair mais a dorsal. Então você vai fazer esse movimento aqui, Eu nunca simplesmente fiz. O cotovelo vai guiar o movimento. Só tinha que fazer. Claro, então nunca dessa forma aqui, Eu sempre quis aprender, eu sempre quis entender você vai o processo, mas o que trazer dessa forma. E primeiro que eu aprendi que a não ser que você vai fazer uma remada com abdução de ombro. Isso já é outro movimento. Mas enquanto remada, você vai respeitar o movimento do cotovelo, trazendo ele de forma fechada, ativando bem essa musculatura da grande dorsal aqui. Para conseguir acessar essa parte da dorsal, da grande dorsal, de forma bem específica, o cotovelo, tanto nas máquinas quanto no peso livre, é muito importante. Então você vai utilizar essa dica aqui também. Então você vai trazer o cotovelo fechado aqui, fazendo uma extensão pura do ombro, dessa forma, jogando o cotovelo dessa forma, e não assim. Você vai fechar o cotovelo. A partir do momento você vai fechar, compreender e fazer o trabalhar, consegue agir. Dessa E forma. agir é conhecimento, né? Aí tu sabe o que precisa ser feito, mas cotovelo rente ao corpo. Eu acho que essa é a maior fazendo uma dificuldade, extensão cara. pura do ombro. Tudo isso, cara, muitas das coisas. Dica 2, usar as engrenagens. Se aprende na vivência, se aprende na prática. E a faculdade te traz a bagagem técnica, a fisiologia, a bioquímica, isso tudo é necessário. Mas tu não tem a percepção, tu não tem a visão, tu não tem o diagnóstico, tu não sabe como agir. Então acho que eu me tornei um cara mais completo por ter vivido toda essa experiência ao longo dos anos e hoje, cara, eu preciso utilizar isso para alguma coisa, sabe? Seja para ajudar as pessoas, seja para ensinar as pessoas, mas eu percebi que as coisas só têm sentido a partir do momento que tu utiliza elas para algo. Agora, eu simplesmente colocar meus troféus em cima da sala e contar uma história e viver disso, cara, o que que eu tô agregando na vida das pessoas? De que valeu eu ter passado por 12 cirurgias se não for para ensinar alguém que quebrou o braço e precisa melhorar mais rápido? Se não for para estar dentro do CT da Max Titânio falando para um atleta, cara, faz exatamente isso que pode economizar um mês da tua vida. Então, assim, hoje eu percebo que eu tenho um papel
muito relevante no sentido de poder fazer diferença na vida das pessoas. Quando eu falo pessoas, seja do iniciante, seja do seguidor do Instagram, ou mesmo de um atleta a nível Olímpia, sabe? Então, eu acho que a gente só dá sentido às coisas que a gente viveu a partir do momento que a gente usa elas para impactar a vida do próximo, né? Com certeza.